Olá, pessoal, Prof. Carol Fernandes, vamos dar início agora à nossa super revisão da matéria de Direito das Sucessões. E, claro, nós não podemos começar sem relembrar um pouquinho o início, ou seja, os principais conceitos de direito das sucessões. Quando nós falamos em sucessão, nós estamos falando obrigatoriamente em morte, E essa morte, claro, que pode ser a morte presumida ou pode ser a morte natural. Então, desde que eu tenha o fato morte, eu tenho a possibilidade de abrir o inventário de uma pessoa. Por quê? Porque deu início à sucessão, teve início à sucessão. Sucessão nada mais é do que um fato jurídico que ocorre quando alguém morre e automaticamente os bens dessa pessoa, e não só os bens, mas também as obrigações, ou seja, o patrimônio dessa pessoa, é transmitida aos herdeiros legítimos e testamentários. Então vejam só, a sucessão é um fato jurídico, que é um fato natural. Então, quando eu falo em sucessão, eu estou falando de um fato da natureza, é um fato ordinário. E a sucessão, ela também é uma ficção jurídica. Por quê? Porque ninguém precisa dar início ou motivar o início da sucessão ou a abertura da sucessão. Ninguém vê a abertura da sucessão. Ela é uma ficção jurídica porque ela ocorre no plano jurídico sem que a gente perceba. Basta que alguém morra ou que a sentença fixe a data provável da morte na morte presumida, para que a herança, no plano jurídico, se transmita desde logo aos herdeiros, sejam eles os herdeiros legítimos ou os herdeiros testamentários, havendo testamento. Herança também é um conceito jurídico. A herança nada mais é do que o conjunto de bens e obrigações que alguém tem e deixa para os herdeiros. Então, quando eu falo que a herança se transmite, eu estou falando em um bem imóvel, infungível e indivisível que se transmite em bloco para os herdeiros. Sendo vários os herdeiros, o que eles recebem no momento da abertura da sucessão é uma fração ideal daquele bem chamado herança. Tá? Quando é que a herança deixa de ser indivisível? No momento da partilha, que só ocorre no inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Nesse momento da partilha, os herdeiros que tinham frações ideais da herança acabam recebendo o seu quinhão hereditário, que aí sim vai corresponder a bens individualmente considerados, valores e também uma parcela das obrigações. Tá? Então, há uma diferença gigantesca entre abrir a sucessão e partilhar o patrimônio do morto. Porque para formalizar essa herança que se transmitiu desde logo, por meio de uma ficção jurídica, eu preciso adotar um procedimento burocrático que é o inventário. Até lá, essa transmissão ela é meramente jurídica e não fática. Por que é que essa transmissão ocorre? E ela ocorre por meio do princípio da Saisine. Ela ocorre porque nós não admitimos no direito brasileiro que exista patrimônio sem um titular. E o problema é que quando a pessoa morre, a sua personalidade se extingue. E sem personalidade, não há sujeito de direitos e de deveres. Aplicar o princípio da Saisine é uma forma de corrigir esse problema que ocorre após a morte de alguém,
Por quê? Porque eu vou responsabilizar os herdeiros, pessoal, judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente, pelos direitos e obrigações do morto. Eu vou ter alguém para responder dali em diante pelos bens e pelas obrigações. Tá? A razão é essa. Onde é que eu considero que foi aberta a sucessão? Eu não estou falando do inventário, eu estou falando da sucessão. Coincidentemente, o inventário também, mas vamos lá. No último domicílio do falecido. É lá que eu considero aberta a sucessão. Por quê? Porque todas as ações que devam ser propostas dali em diante, enfim, devem ocorrer no domicílio do falecido, no último domicílio do falecido. O inventário também deve ser proposto no último domicílio do falecido. Mas com o inventário extrajudicial, essa obrigatoriedade, essa competência em razão do lugar, ela se flexibilizou. Por quê? Porque eu posso fazer a escritura de inventário extrajudicial em qualquer comarca, tá? Em qualquer tabelionato. Bom, a sucessão, ela ocorre de duas formas, ou pode ocorrer de duas formas. Ou por lei, que é o que a gente chama de sucessão legítima, ou por disposição de última vontade, que é o que a gente chama de sucessão testamentária. A sucessão legítima, ela vai acontecer quando não há testamento, então quando a pessoa não deixou o testamento, ou quando a pessoa deixou o testamento, mas ele caducou ou ele foi declarado nulo. E aí eu terei a sucessão legítima. Eu chamo de sucessão legítima porque eu vou chamar os herdeiros que a lei diz quem são e vou dividir o patrimônio de acordo ao que a lei determina. E por isso a sucessão é legítima, ela se orienta pela lei. Quando eu tenho um testamento, a sucessão testamentária, ela se orienta pelas disposições de última vontade. Então, é o de cujos que em vida determinou quem vai herdar e como vai herdar. É claro que as disposições de última vontade têm limitações. Não é um direito absoluto e ilimitado. A gente já pode adiantar aqui alguns elementos. Eu não posso dispor de 100% do meu patrimônio se eu tenho herdeiros necessários. Eu não posso dispor sobre a legítima. Então, tendo herdeiros necessários, eu tenho uma limitação no meu direito de disposição, que vai necessariamente obrigar que a lei interfira no modo como essas pessoas, os herdeiros necessários, vão herdar. Mas se eu não tenho herdeiros necessários, eu posso dispor de 100% do meu patrimônio. E, claro, não cometendo nenhuma ilegalidade, não dispondo sobre nenhuma ilicitude, eu tenho total liberdade para orientar os meus herdeiros sobre como a minha herança será partilhada. Nós vamos falar especificamente sobre a sucessão testamentária, também vamos falar sobre a sucessão legítima, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o momento em que a herança se transmite aos herdeiros e como é que ocorre a administração dessa herança enquanto não é aberto o inventário e não é nomeado o inventariante. Porque a partir da nomeação do inventariante, nós sabemos que a administração competirá ao inventariante. Tanto é verdade que ele assume um munus público, ele assume um cargo com obrigações, inclusive. Ele pode responder pessoalmente sobre a má administração da herança. Mas até que o inventariante seja nomeado, alguém precisa responder pela herança, por esse conjunto de bens e de obrigações, tá? Bom, como é que funciona então? Como eu transmito aos herdeiros a herança como um todo unitário,
e quando forem vários os herdeiros, se estabelece um condomínio legal, e é literalmente um condomínio legal, tanto que as regras referentes ao condomínio se aplicam também à sucessão, eu preciso, em que pese todos respondam ativo e passivamente, judicial e extrajudicialmente pela herança, eu preciso que alguém, até o compromisso do inventariante, administre, tome as rédeas da situação. Quem é que vai administrar a herança até o momento da nomeação, do compromisso do inventariante? O cônjuge ou o companheiro, se não havia separação de fato até aquele momento, até o momento da morte. Ao herdeiro, em segundo lugar, né? Ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e se houver mais de um herdeiro nessa situação, a administração caberá ao mais velho. Não sendo esse caso, caberá ao testamenteiro, que é aquela pessoa que eu indico no meu testamento como administrador da minha herança. E não havendo testamenteiro, e nem nenhuma das outras pessoas antes mencionadas, é o juiz que vai indicar uma pessoa de sua confiança para administrar a herança. Normalmente são administradores judiciais. Quanto à vocação hereditária, quem é que está legitimado a suceder? Depende. Se a sucessão for legítima, estão legitimados a suceder as pessoas já nascidas, ou pelo menos que já tenham sido concebidas na abertura da sucessão. Então, já tem que estar concebida no momento em que o sujeito morre. Diferente da sucessão testamentária. Porque se eu deixar disposição em testamento, eu também, além das pessoas já nascidas e das já concebidas no momento da abertura da sucessão, podem ainda suceder filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas por mim, pelo testador, desde que elas estejam, as pessoas, os pais, né, estejam vivas no momento da abertura da sucessão. Então, por exemplo, estou beneficiando o futuro filho do meu filho ou o futuro filho do meu neto. Se o meu filho ou o meu neto estiverem vivos na abertura da sucessão, eles têm um prazo para conceber o titular da herança, tá? As pessoas jurídicas podem ser herdeiras, então eu posso deixar bens em favor de pessoas jurídicas e eu posso criar, instituir fundação. Então eu posso deixar parte do meu patrimônio para criar uma fundação, para instituir uma fundação. Então, pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação, tá? Então, o meu testamento pode servir como escritura para fundar uma fundação, para criar, instituir uma fundação, tá? Bom, se eu deixei bens a uma pessoa futura, ao filho ainda não concebido de pessoas determinadas, quem é que recebe esses bens até o momento da liquidação ou da partilha? Um curador nomeado pelo juiz. Eu posso, no meu testamento, indicar um curador. Se eu não indicar nenhum curador, bom, fulano vai ficar de posse da herança até que o fulaninho seja concebido ou nasça. E nasça, né? Porque ele tem que nascer com vida. Nesse caso, se eu não indiquei ninguém, o juiz vai nomear como curador o pai ou a mãe dessa criança futura. Se não for possível, sucessivamente ele vai indicar
o cônjuge ou companheiro, que não sejam separados de fato, o descendente, que se demonstrar mais apto, entre os descendentes, claro, os mais próximos, excluem os mais remotos, ou alguém de confiança do juiz. Essa é a mesma ordem que a gente adota para nomear curador lá na curatela, tá? Bom, tem um detalhe importante, que essa pessoa não pode ser concebida dali a 10 anos, 15 anos, ou quando dar na tele. Existe um prazo para que esse herdeiro, ainda não concebido, seja concebido. E é de 2 anos a partir da abertura da sucessão. Então, abre a sucessão, tem um testamento beneficiando uma pessoa ainda não nascida, de pessoas indicadas. Essas pessoas indicadas têm até 2 anos para engravidar, para conceber a criança. E aí vai ter eficácia a cláusula testamentária. Se nesses 2 anos o herdeiro esperado não for concebido, os bens voltam para a massa, voltam para a herança e serão sobrepartilhados entre os demais herdeiros. Mas eu também posso prever uma cláusula no meu testamento. A cláusula pode ser a seguinte: se até 2 anos após a abertura da sucessão o herdeiro esperado não for concebido, os bens, o quinhão que caberia a ele vai para fulano de tal. Então eu posso fazer uma cláusula de substituição testamentária. A gente vai falar sobre a substituição testamentária depois. E quem é que não pode ser herdeiro nem legatário? E se for, haverá nulidade. Pessoas que, a pedido, escreveram o testamento, nem os cônjuges ou companheiros ou ascendentes e irmãos dessa pessoa. As testemunhas do testamento também não podem ser beneficiadas. O concubino do testador casado, salvo concubino, né, gente? Leia-se amante. Salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do testador. E aí, vocês vão ver que na lei fala um prazo de 5 anos que não se aplica mais, não há prazo mais de separação no ordenamento jurídico. E também não podem ser beneficiados em testamento tabelião, seja ele civil ou militar, porque nós temos os testamentos militares, né, ou comandante ou escrivão, depois a gente vai falar sobre os testamentos especiais, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Então, se eu fizer uma disposição testamentária em favor dessas pessoas não legitimadas a suceder, mesmo que haja uma cláusula simulada, colocando uma terceira pessoa que receberá, mas que eu sei que vai favorecer a pessoa que não está legitimada a suceder, essa cláusula será nula. A disposição será nula. Isso não significa que o testamento será nulo. Eu considero que a disposição é nula. Quando é que eu sei que houve simulação? Quando houver interposta a pessoa. Quem são presumidamente interpostas pessoas? Os ascendentes da pessoa não indicada, mas não legitimada a suceder, os descendentes, os irmãos, o cônjuge ou companheiro. Tá? A da sucessão, né? E isso também são. Lembrem-se que eu estou falando das regras comuns, a sucessão testamentária, a sucessão legítima. Aberta a sucessão, verificado que os herdeiros estão legitimados a suceder, que a princípio não há nenhuma nulidade nas disposições testamentárias, é necessário que se aceite ou que se renuncie à herança. Isso porque os herdeiros não são obrigados a herdar. A herança é um direito, ao qual eu posso renunciar. Mas eu também preciso aceitar. Aceitação e renúncia de herança são 2 atos jurídicos stricto sensu, eu já explico por quê. Que, enquanto um não tem grandes formalidades, não é um ato formal, o outro sim. Por que é que são atos jurídicos stricto sensu? Primeiro, porque a minha liberdade na aceitação e na renúncia
ela se limita a manifestar a minha vontade. Quando eu aceito a herança, os efeitos da minha aceitação estão predispostos na lei. Eu não tenho liberdade para colocar condições, ou para atribuir encargos, ou para aceitar a herança pela metade, ou para aceitar apenas alguns bens. Quando eu aceito o meu quinhão, que é um pedacinho da herança, aquele todo unitário. Quando eu renuncio, é da mesma forma. Eu não posso impor condições, eu não posso alterar as categorias de eficácia do ato. Se eu renuncio ao todo. Eu não posso renunciar em parte, nem sob condição, nem exigindo encargos dos demais herdeiros. Ou eu renuncio, ou eu aceito. Não pode ser no todo. Não, perdão, tem que ser no todo, não pode ser em parte. Aceitar é um ato informal, porque a lei não exige formalidades para que a aceitação seja manifestada. Diferente de renunciar à herança. Justamente por se tratar de um ato de renúncia a direitos, além de ele ser interpretado estritamente, e essa é uma regra geral de interpretação dos negócios jurídicos, a renúncia ela precisa ser formal para que ela produza efeitos. Como se dá a aceitação? Ela se dá de forma expressa, quando eu faço ela por declaração escrita. Eu posso ir aos autos, dizer aceito a herança. Eu posso escrever um documento, eu, fulano de tal, aceito a herança. Ou ela pode ser tácita, quando eu simplesmente me comporto de uma maneira compatível com o comportamento de um herdeiro. Eu vou aos autos, me habilito, não digo que estou aceitando, mas me habilito, concordo com a partilha, arrolo bens. Dessa maneira, eu estou me comportando como se eu fosse um herdeiro. Só não podem se presumir como aceitação de herança os seguintes atos. Se eu pratico atos oficiosos, como vou lá e registro o óbito, organizo o funeral, ou pratico atos meramente conservatórios ou de administração e guarda provisória dos bens. Isso não necessariamente indica que eu esteja me comportando propriamente como uma herdeira. Então, nesse caso, eu posso renunciar à herança. O problema é que depois de aceitar, eu não posso renunciar. Então, o cuidado que eu tenho que ter com a aceitação tácita é de não extrapolar atos meramente oficiosos e meramente conservatórios, porque depois eu não vou poder renunciar. Eu posso até fazer uma cessão hereditária, mas renunciar não posso. Agora, também não importa em aceitação de herança uma cessão gratuita, pura e simples, os demais coherdeiros. Porque a cessão gratuita, pura e simples, pode ser interpretada como uma renúncia, que é o que chamam de renúncia translativa, tá? Diferentemente... perdão. Ainda sobre aceitação, quero colocar uma terceira forma de aceitação, que é a aceitação presumida. Então, nós temos a expressa, tácita e a presumida. A presumida ocorre quando um herdeiro não se manifesta em nenhum momento, parece estar completamente alheio daquela sucessão. Se abre o inventário, o herdeiro é citado e não se habilita, não se manifesta nos autos. E eu intimo o herdeiro, peço para que o juiz intime o herdeiro para dizer se aceita ou renuncia à herança. Se intimado, o herdeiro não diz se aceita ou se renuncia à herança, o juiz poderá presumir que ele aceitou. Aí, só tomem o seguinte cuidado, tá?
o juiz precisa dar um prazo razoável para o herdeiro se manifestar. Esse prazo razoável não pode superar 30 dias. Passados 30 dias, o herdeiro não se manifestou, o juiz presumirá que a herança foi aceita. E agora, quanto à renúncia. A renúncia, gente, como eu falei para vocês, é um ato formal. E por ser um ato formal, ele deve constar expressamente de instrumento público ou por termo judicial. Se eu não fizer a renúncia por instrumento público ou por termo judicial, eu simplesmente não renunciei à herança. A renúncia faz com que a minha herança, o meu quinhão hereditário, seja devolvido ao Montemor. Portanto, os outros herdeiros terão acréscimos em seus quinhões. Eu não posso renunciar em favor de alguém individualmente considerado, porque aí eu não estou renunciando. Aí eu estou fazendo uma cessão de direitos hereditários. Se eu renuncio em favor do Montemor, aí pode até ser sob forma de cessão gratuita em favor dos outros herdeiros. O nome disso é renúncia, não é cessão. Se eu estou cedendo individualmente para alguém, também não é renúncia, é cessão de direitos hereditários. Quando eu faço a renúncia, eu estou simplesmente devolvendo o meu quinhão hereditário. E eu não influencio no que vai acontecer com aquele quinhão. O resultado do efeito daquele quinhão está predisposto na lei. Ou seja, o quinhão volta para a herança, volta para o Montemor e é sobrepartilhado ou é acrescido ao quinhão dos demais herdeiros. Quais são as jogadas que eu posso fazer com a aceitação e a renúncia? Porque eu não posso renunciar ou aceitar em parte, eu não posso aceitar ou renunciar sob condição ou termo, mas o que eu posso fazer? Eu posso aceitar um legado e renunciar a um quinhão da legítima. Eu posso aceitar um quinhão testamentário e renunciar a um quinhão da legítima. Eu posso aceitar a legítima e renunciar ao quinhão que eu recebi por testamento. Isso eu posso fazer, porque eu estou recebendo esses quinhões a títulos diversos. O que eu também posso fazer? Eu sou chamado na mesma sucessão por direito próprio e por direito de representação. Eu posso renunciar ao quinhão que eu recebo por direito de representação e aceitar o meu quinhão por direito próprio, ou vice-versa. Porque são quinhões a títulos distintos. Então, quando eu recebo quinhões sobre títulos sucessórios diversos, eu posso aceitar uns e renunciar outros, aceitar todos ou renunciar todos. O que eu não posso fazer é o mesmo quinhão que eu estou recebendo sob o mesmo título, escolher, não, mas eu quero só 1/3 do que eu teria por direito herdário. Bom, se tu quer só 1/3, aceita tudo e faz uma cessão hereditária do restante, tá? Outro cuidado que temos que ter na renúncia. Fiz a renúncia de direitos hereditários, dos direitos que eu até então fui cientificado que tinha a receber. Depois de um tempo, se descobrem outros bens que vêm para sobrepartilha. Eu não posso presumir que a minha primeira renúncia englobou necessariamente bens de futura sobrepartilha, a não ser que conste expressamente da minha renúncia que eu estou renunciando aos bens presentes e futuros. Se não fala nada sobre bens futuros, eu não posso interpretar de forma ampla a renúncia, porque a renúncia se interpreta de forma estrita, tá? Encerramos assim esse primeiro bloco e já voltamos para continuar o direito das sucessões.